Hoje nós vamos falar sobre produção de cenários para campanhas de moda. Meu nome é Ivandro Duarte e este é o canal Segredos da Fotografia. Depois do orçamento aprovado, o cliente nos passa o briefing do que ele gostaria que a gente produzisse de cena para a campanha de moda da coleção deles. Basicamente, a gente monta primeiro um mood board, onde a gente vai fazer uma pesquisa dessas imagens e apresentamos para o nosso cliente, então, a nossa interpretação com base na coleção e as informações que eles nos deram no briefing. Então, eu vou mostrar para vocês o mood board, como é que a gente montou para o cliente também. Isso é deliberado, isso é conversado, discutido, aprovado, às vezes feito alterações, até chegar num resultado final. Depois desse resultado final aprovado, a gente vai para a parte de execução desse cenário. Então, um cenário, muitas vezes a gente contrata empresas de cenografia ou mesmo uma marcenaria, uma empresa de decoração, para nos auxiliar na montagem desse cenário. Então, o meu trabalho como fotógrafo, ele começa a partir do cenário montado, eu analiso o mood board que também o cliente aprovou e eu vou fazer uma iluminação que melhor represente o mood da campanha, ou seja, o impacto que a gente quer que essas imagens passem e também que apresente da melhor maneira possível o produto do cliente, que são as peças da coleção. Claro que a gente vai levar em consideração também a altura dos modelos, a dramaticidade das fotos, ou seja, a relação entre as luzes. Se a gente vai trabalhar com uma luz mais dramática, ou seja, uma relação com sombras mais marcantes ou sombras mais suaves, o contraste depois dessa fotografia, a saturação da fotografia. Então, todo esse color grading eu já procuro apresentar para o cliente, fotografando conectado, eu procuro já apresentar para o cliente a imagem como eu imaginei que ela pudesse ficar depois dentro do catálogo e das outras peças que vão ser produzidas nessa coleção. Então, falando um pouco mais sobre luzes, por ser um catálogo de inverno, a gente então quis criar uma aura, uma imagem que ela passasse esse ar tanto do frio, da névoa, da cerração, né? E também um pouquinho da luz quente, que ela é aconchegante, ela é acolhedora, ela favorece o tom de pele para as fotos. Agora então eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse cenário. Só para vocês entenderem a dimensão disso. Nós temos aqui 6 metros de parede, ou seja, de uma parede para outra a gente tem a distância de 6 metros, e nós temos um pé direito de 2,80, quase 3 metros. Todos os nossos modelos nessa campanha, eles eram de juvenil até bebê, então eles tinham 1,5 m, 1,30 m para baixo. Então a gente não se preocupou tanto com a parte superior do cenário, a gente trouxe todas as informações para a área inferior, onde realmente iriam aparecer mais nas fotos. Então nesse lado aqui, a gente fez uma cena voltada para o universo feminino. Então a gente usou algumas molduras douradas. Poderia ser feito fotos masculinos? Sim, poderia, mas a gente gosta de dividir isso dentro do catálogo, então a gente deixou essa imagem aqui, essa cena, mais para o universo feminino, e depois o outro lado com apenas galhos secos e uma luz um pouco mais azul para os meninos. O azul não necessariamente pela cor do menino, mas sim por ser um ar mais sombrio, mais frio para a foto. E o lado feminino um pouco mais aconchegante, um pouquinho mais aquecido. E no meio, como peça principal para essa cena, então a gente usou 2 janelas feitas de madeira. Elas têm 1,60 m, 1,70 m aproximadamente. E fizemos então, no caso a decoração fez essa cena aqui, que ela remete um pouco mais ao inverno. E nós utilizamos também essas flores de algodão, porque por ser uma campanha de moda a gente achou interessante também o fio do algodão ali, o botão dele, acaba ficando bem interessante para as imagens. Como iluminação principal, a gente basicamente usou a luz contínua para fazer a ambientação do espaço, então a gente usou luz RGB, e eu utilizei em alguns momentos somente luz contínua, utilizando um próprio Amaran 200X, num Octosoft, sempre com concentradores. Por quê? Eu não queria que a luz se espalhasse por todo o cenário. Então a gente sempre pontuou os espaços onde a gente gostaria de ter uma iluminação. Todo esse trabalho ele serve para que a gente possa transferir as imagens na pós-produção com o menor trabalho possível. Ou seja, eu poderia até surgir essa ideia, não, vamos colocar uma luz um pouco mais fria e trabalhar isso depois na pós, né, no Photoshop, que seja, no próprio Lightroom. Só que isso demanda de tempo
e também o cliente vai ser uma surpresa para o cliente depois de pronto. Então, como esse catálogo ele é numa linha editorial, ou seja, a gente vai fazer todas as páginas iniciais contando esse conceito, contando a história dessa coleção, então eu já gosto de apresentar para o cliente, porque ele está aqui no dia acompanhando, né? O marketing do cliente está aqui acompanhando, então eles já viram como vai ficar a iluminação da melhor maneira possível antes do clique. Isso facilita também porque não somente as fotos, mas também o vídeo, a gente se beneficia da mesma luz. Então eu já faço a iluminação pensando para a foto e para o vídeo, evitando a gente levar mais trabalho para pós na edição do vídeo e das fotos. Pessoal, por hoje então seria isso. Em caso de dúvidas, deixe aqui nos comentários abaixo do vídeo. Também se inscrevam no canal e ative o sininho. Muito obrigado, até a próxima.